Não foi por acaso que Deus o trouxe aqui hoje. Não foi por acaso. Pode ter certeza que Deus está construindo algo novo na vida de vocês. Ele quer colocar um novo cântico. Salmo 32. Está escrito assim na palavra do Senhor: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo. Preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e aconselhar-te-ei tendo-te sobre a minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, que esse testemunho que teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, registrou nas Escrituras Sagradas, possa ser compreendido por nós, e que a graça que gerou esse testemunho, que promoveu o perdão dos pecados, possa estar operando nas nossas vidas nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Salmo 32 é o reflexo de um coração alcançado pela graça. Nós vamos encontrar o Salmo 51 como o coração quebrantado e contrito que ora e confessa pecados a Deus. Era Davi confessando o seu pecado, aquele pecado que foi acusado por Natã e que de repente se tornou público, vexatório, vergonha. E ele, tocado por Deus, pela palavra de Deus, pela palavra do profeta de Deus, se quebranta. E esse é o Salmo 51. Mas o Salmo 32 é depois do quebrantamento, quando Davi começa a compartilhar com as pessoas o que Deus fez na vida dele. É interessante que esse está colocado entre os salmos chamados didáticos, salmos que contêm ensino, que as pessoas deveriam aprender com aquele salmo. E Davi o escreveu como um ensino, e ele estava testemunhando da graça de Deus que restaura e que perdoa pecados. E toda vez que nós somos impressionados pela graça, nós nos sentimos na obrigação de dividir esta graça com outros. Agostinho tinha este salmo, Salmo 32, como seu salmo predileto. Quando ele chegou à velhice, ele escreveu esse salmo na parede do seu quarto, em frente à sua cama, e ele o lia repetidas vezes. Talvez porque durante muito tempo na sua vida, entre a adolescência e a juventude,
ele experimentou tantas coisas que não tinham nada a ver com Deus. A sua mãe Mônica lhe ensinou o caminho, lhe mostrou a verdade e a vida que é Jesus. Mas a partir dos 15 anos de idade, Agostinho disse: não, eu quero tentar a minha vida, eu quero tentar os meus sonhos. E diz a história que esse moço se enredou então por tantas coisas, e ele mesmo disse que ele estava envolvido pelo pecado, e que ele caiu na baixeza do pecado. Quando ele chegou aos seus 24 anos de idade, ele fugiu de casa, foi embora, deixou na África a sua mãe, no norte da África, e foi para Roma, na Itália, e depois para Milão. E o seu sonho era ser um grande orador, só isso. Mas um dia lá em Milão, quando ele foi ouvir um dos maiores oradores daquele tempo e aprender as técnicas da oratória, ele foi ouvir Ambrósio, um pregador, e ele descobriu que a oratória de Ambrósio não era apenas técnica, mas era uma vida nas mãos de Deus. E enquanto ele ouvia aquela mensagem, a graça do Senhor Jesus começou a tocar o coração de Agostinho. Ele saiu dali, sentou debaixo de uma árvore e começou a pensar naquilo que tinha ouvido, e alguma coisa dentro do seu coração dizia: lê o livro. E ele foi procurar a Bíblia, e abriu a Bíblia, aleatoriamente, e a Bíblia lhe falava a respeito dos seus pecados, lá no livro de Romanos, e declarava esses pecados um a um. E ele disse: Deus está falando dos meus pecados. E naquela hora ele teve uma conversão genuína, invocando Jesus para ser Senhor da sua vida. Ele provou a graça. Por isso, cada vez que ele lia este salmo, ele se sentia emocionado por causa da graça. Por isso ele escreveu na parede do seu quarto aquele salmo e relia, porque lhe lembrava a graça. Ele podia se identificar com Davi, e ele chegou a escrever então no seu diário: o princípio da sabedoria é reconhecer que és um pecador. E ele queria trazer isso na mente. Ele era um pecador que precisava da graça de Deus. Nesta noite eu quero estudar o Salmo 32. Nesta poesia, que de uma maneira tão didática, Davi tenta expressar a sua experiência sobre o pecado e tenta nos ensinar a respeito da graça de Deus. O que Davi tem a nos ensinar? A primeira coisa que Davi vai nos ensinar nesse salmo é o que é o pecado. Versículos 1 e 2 vão nos mostrar o que é o pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nesses dois versículos, Davi usa 3 expressões diferentes em hebraico para falar do seu pecado. E quando a gente vai olhando a história, a gente vai entendendo por que Davi usou essas 3 expressões. A primeira delas, no versículo 1, vai falar de transgressão. É uma palavra hebraica que significa rompimento com Deus, sair fora do caminho de Deus, rebelião, fazer deliberadamente aquilo que Deus não gostaria que fosse feito. E eu acho que Davi trazia em mente a sua experiência com Betsabá. Estava pensando naquele dia em que ele foi para a janela do palácio, e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho no terraço, em cima da sua casa. Ele sabia que não devia continuar olhando, mas continuou. Ele pergunta a um dos seus oficiais: quem é esta mulher?
Ele sabia que não devia saber de nada, mas perguntou. E depois então ele diz: tragam esta mulher aqui, porque eu quero conversar com ela. Ele sabia para onde as coisas estavam se encaminhando, mas continuou. E depois de conversar com aquela mulher, ele então a seduz, a leva para a cama, dorme com ela. Ele sabia que aquilo não era da vontade de Deus, que Deus não se alegrava com aquelas coisas. Ele deliberadamente estava em rebelião contra a vontade de Deus e contra o ensino de Deus. E naquele momento o coração dele desejava estar em rebelião contra Deus. Deus, não olhe agora, fecha a porta, porque depois eu não quero nem conversar mais sobre isso. E Davi estava nos dizendo: olha, o pecado é isso, é quando eu quero fechar as portas, para que Deus não me veja, e eu não quero ver Deus naquela hora, porque eu estou em rebelião. Ele estava em adultério, e ele sabia o que era adultério. Ele era casado, ela era casada, e os dois sabiam o que estavam fazendo. Não foi por acaso, foi deliberado, foi rebelião, foi transgressão, foi passo a passo premeditado, foi uma opção. E ele sabia que essa opção significava romper com Deus. Pecado é isso. Eu sei o que estou fazendo. Eu conheço a verdade. Eu não estou nem iludido, nem enganado, mas eu deliberadamente me afasto da vontade de Deus. Você conhece o que é certo e o que é errado. Não faz o que é certo porque quer fazer o errado. Isso é pecado. Ele vai usar aqui uma segunda expressão no hebraico interessante. A palavra aqui para nós está traduzido pecado, ainda no versículo 1, e cujo pecado é coberto. E esta palavra significa desvio do que agrada a Deus, errar o alvo, errar o objetivo central que Deus tem para a nossa vida. E ele estava pensando nisso. Ele estava dizendo: olha, eu era um rei. Desde muito cedo na minha juventude, Deus foi me chamar na minha casa. Mandou o profeta dele, Samuel, e eu não estava na sala, e o meu pai não pensava que era eu o escolhido de Deus. Eu estava no campo, e cheguei por último, e Deus me disse: você é o meu escolhido para ser rei desta nação e ser bênção. E Deus me colocou uma marca visível. Samuel derramou o óleo da unção sobre a minha cabeça, e aquele óleo escorreu pelo meu rosto, pelo meu corpo, até os meus pés. E era uma marca de que Deus estava me ungindo naquela hora. Deus tinha um plano para a minha vida. Ele queria que eu fosse um rei segundo o coração dele, uma bênção para o seu povo. Mas naquele dia, naquela hora, eu quebrei o alvo de Deus, porque eu não podia ser mais uma bênção para o meu povo, e nem podia estar debaixo da bênção de Deus, porque eu queria me afastar desse Deus. E o pior é que eu podia entender estas coisas. Eu tenho certeza que Davi, durante muito tempo, lembrou-se de Saul. Como Davi havia sofrido nas mãos de Saul. E sabe por que Davi sofria assim? Porque Saul um dia deixou de ser aquele rei que Deus queria que ele fosse. Ele havia abandonado o alvo, abandonado o projeto de Deus para a sua vida. Ele tinha saído consultando as pitonisas, as médiuns daquela terra. Ele havia abandonado no seu coração
os propósitos espirituais de ser um rei segundo o coração de Deus, porque o pecado tinha entrado dentro do seu coração. E ele viu o fim de Saul. Eu estou fora da vontade de Deus e do plano de Deus. Isso é pecado. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um alvo. E quando nós estamos sendo guiados e instruídos por Deus, Deus está nos encaminhando para o melhor da nossa vida. É para o centro do alvo. Mas quando eu opto pelo pecado, pela rebelião, eu saio fora do projeto de Deus. E não há bênção. E nem eu posso ser bênção. E Davi entendia isso. Mas ele vai usar uma terceira palavra aqui. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Sabe o que é pecado? Pecado é iniquidade. Essa palavrinha aqui significa malfeitoria, crime, desvirtuamento, perversão. É uma condição deturpada, deformada da nossa própria natureza, quando nós nos afastamos de Deus. Você já pode imaginar o que é que Davi tinha em mente quando usou essa palavra. De repente estava lá Davi, e aquela mulher estava grávida. Aquilo não era mais apenas uma aventura, agora tinha um problema sério. E aquilo era um problema social, e aquilo era um problema legal. Social e legal, porque o adultério era punido com apedrejamento. Ele poderia perder o seu lugar e a sua posição de rei, e então ele agiu como homem. Ele queria abafar e encobrir o seu pecado, ele queria dar um jeitinho, e houve um toque de perversidade agora nas ações de Davi. Ele chama o marido da mulher e diz: bom, vai dormir na sua casa, sua mulher está lhe esperando, traz lá do front, e monta toda uma armadilha perversa, maquiavélica. Isso é pecado. Você vai podendo perceber como o pecado vai virando uma teia de aranha. O marido não dorme, e ele se torna mais perverso. E ele diz ao seu general: ponham numa posição de frente e recue todos os homens, para que ele morra sozinho ali na guerra. Isso é pecado, porque o pecado vai sendo uma perversão dentro de nós. A nossa mente vai sendo cauterizada, o nosso coração vai sendo envilecido e endurecido, e o pecado começa a degradar. Nós começamos com uma rebelião que parece mais uma brincadeira adolescente. Depois começamos a perceber que esta rebelião vai se tornando algo que desvia completamente os planos de Deus para a nossa vida, e a nossa vida vai perdendo o seu rumo, sem Deus e sem bênção, e não somos mais bênção, mas nós continuamos nesta teia que amarra, que é o pecado, e vamos nos aviltando a nós mesmos, e vamos quebrando o nosso próprio ser. Como pastor, às vezes no gabinete pastoral, falando sobre pecado, nós ouvimos coisas que demonstram como esta verdade da palavra de Deus acontece hoje, e não está lá longe, está acontecendo aqui, está acontecendo quem sabe na tua vida. A gente vai percebendo como estas brincadeiras vão se tornando vileza de coração. Um jovem, um moço, uma moça saem, como que numa brincadeira, dormem juntos, quebram a vontade de Deus, desviam-se do alvo. De repente essa moça está grávida, e o coração se avilta,
e eles vão a uma clínica de aborto, fazem um aborto, e ficam achando 1002 desculpas para aquilo, porque o coração vai se aviltando. Vai um homem lá nos seus negócios, e ele começa a fazer pequenas coisas erradas, pequenas meia-verdades, e depois ele vai mudando para mentira mesmo, e de repente ele está enrolado numa teia, e não sente que é pecado, que é vergonhoso, que é terrível o que está acontecendo, e prejudica mesmo pessoas, ainda que não tenha começado assim. Alguns começam fazendo uma fofoquinha descomprometida, e de repente estão inventando histórias escabrosas, porque o pecado é uma teia que envolve. Começamos contando às vezes uma mentirinha, e de repente passamos a crer nas nossas próprias mentiras como se elas fossem verdade. Isso é pecado. Mas Davi continua dizendo: o que é que o pecado produz em nós? Versículos 3 e 4: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. O pecado tem sempre consequências. É isso que a Bíblia diz. O aviltamento do pecado não para apenas nas nossas ações. Enquanto Davi continuava recusando-se a reconhecer o seu pecado lá do íntimo do coração, enquanto ele continuava a tentar enganar a corte de que tudo estava bem, e enquanto ele tentava fazer pose e vestir a melhor roupa e desempenhar o papel de um rei justo, mas na verdade ele era um refinado hipócrita, que tentava convencer-se a si mesmo e a todos que ia muito bem a sua vida. E esta é a condição de muitos pecadores, porque às vezes nós vamos vestindo a roupa e vestindo a pompa, e vamos nos escondendo, dizendo que a nossa vida vai muito bem, mas vai nada, porque o pecado destrói, angustia, consome, nada vai bem. E é isso que Davi começa a confessar agora. Ele diz: olha, enquanto eu não acertei a minha vida com o meu Deus, os meus ossos se consumiam. Até o próprio corpo de Davi ardia, doía, chorava. Ele estava doente, e as doenças vinham sobre ele, porque ele estava em pecado. Às vezes a gente não entende que o pecado nos afeta mais profundamente do que apenas as ações que nós cometemos, porque ele nos afeta moralmente, ele nos afeta espiritualmente, ele nos afeta socialmente, mas ele nos afeta fisicamente. Muitas doenças que algumas pessoas carregam sobre o seu corpo são doenças de sentimentos que carregamos dentro do nosso coração, que tem a ver com os nossos pecados. Não vai nada bem, nada. O nosso corpo está dizendo: você não está bem, tem alguma coisa errada. Você precisa de um tipo de cura, que remédio nenhum cura. A gente trata o pé sara, e a perna fica doente. A gente trata a perna sara, e a gente fica com o braço doente. A gente trata o braço, mas aí a cabeça dói. A gente precisa ser curado por dentro. Pecado. Davi disse: olha, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, a tua mão pesava sobre mim. Eu não estava bem, e eu sabia que eu não estava bem contigo, Deus.
Eu não podia olhar para o Senhor. O Senhor tinha me colocado na posição de rei, de líder. No teu nome, aqui nesta terra, para esta nação. E eu vestia a roupa do rei, e eu usava as palavras do rei, que era o ungido do Senhor, mas eu sabia que eu não tinha unção nenhuma, porque a tua mão não abençoou o pecado. Tem muita gente buscando uma bênção de Deus sem resolver o problema do pecado. Eu quero dizer para você que Deus não abençoou o pecado. A gente tem que acertar a vida. É muito fácil a gente viver uma religião de oba-oba, uma religião de alegria, de tocar música, de cantar, de fazer, mas sem acertar a vida. E eu quero dizer, não há bênção, porque Deus não abençoou o pecado, é isso que Ele está dizendo. Ele sabia que não havia comunhão espiritual entre ele e Deus. Não havia mais aquela camaradagem daquele garotinho que tocava a sua harpa e compunha os seus salmos, louvando e adorando a Deus. A música não saía mais de dentro dele. Isso é pecado. Só havia um sentimento de peso. Está pesado demais. Já sentiu vergonha de orar? Isso é pecado. Já sentiu que parece que tem 300 mil quilômetros de distância entre você e Deus? Isso é o peso do pecado. Tudo estava para ser perdido. Ele precisava ser ardiloso demais, mas ele não se sentia forte o suficiente para ser ardiloso. E sabe o que começou a acontecer? Versículo 3, versículo 4 vai dizer: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Deixou de ser aquela pessoa alegre, deixou de ser aquela pessoa feliz, deixou de ser aquela pessoa exuberante, deixou de ser aquela pessoa confiante, e agora só havia uma carranca. Na frente do público, quem sabe até um sorriso, mas o humor dele, o sentimento dele não estava bem. Nada vai bem quando nós estamos em pecado. O pecado destrói a nossa intimidade com Deus, destrói os nossos relacionamentos aqui nesta vida, destrói tudo que nos cerca, destrói-nos socialmente. Você pode imaginar Davi com toda aquela pompa de rei, rei bonzinho, rei poderoso, ungido de Deus, e Absalão, o seu filho, olhando para ele. Que hipócrita! Todo mundo sabe da calhordice que o meu pai fez. E era por isso que Davi não olhava para o seu filho nos olhos. E foi por isso que muitas coisas ruins aconteceram dentro daquela casa. Isso é pecado. Agora eu quero falar para você o que é que Davi compartilha conosco, dizendo-nos do que Deus faz. Até agora está tão negro, não é? Está tão escuro, porque essa é a minha condição, essa é a sua condição, essa é a condição do pecado. Mas olha só o que Deus faz. E Ele começa então a nos revelar estas coisas. Ele começa a nos mostrar o que Deus faz com o pecado. Ele vai nos dizer que Deus tira os nossos pecados. Ele vai usar 3 palavras, uma para cada uma dessas palavras que tem a ver com o pecado. Ele vai dizer que Deus tira os nossos pecados. Está logo no versículo 1. Na minha Bíblia está escrito perdoado, mas ali está
retirado. Sabe o que é que Deus faz? Essa palavrinha significa como que a gente tira uma mancha de uma roupa. E significava justamente o sacrifício que tirava, que limpava. O que eu quero dizer para você é que o sacrifício de Jesus e o sangue de Jesus é a única coisa que pode tirar a mancha, a marca, a nódoa do teu pecado. Ele lava, Ele limpa. Ele vai usar uma outra palavra. Ele vai dizer que Deus é aquele que cobre os pecados. É como se Ele estivesse dizendo para mim e para você: olha, eu tentei por muito tempo cobrir os meus pecados, esconder os meus pecados. Eu usei de todas as artimanhas que eu conhecia, mas não é possível encobrir os nossos pecados de Deus. E muitas vezes não é possível encobrir os nossos pecados aqui na terra, porque eles aparecem. Eu tenho visto isso, coisas incríveis acontecendo, porque Deus revela os nossos pecados, para que nós possamos ser trabalhados pelo seu amor. Ele que tira, mas é Ele que cobre. Eu não consigo cobrir, mas Deus cobre os seus pecados. Ele coloca sobre os seus pecados o manto da sua graça. Ele coloca o cobertor do seu amor que perdoa. E é por isso que a Bíblia vai dizer: bem-aventurado é o homem a quem Deus encobre os seus pecados. É amado de Deus, porque é o cobertor do amor de Deus que cobre os nossos pecados. Mas diz ainda nesse texto que Deus é aquele que cancela, apaga os nossos pecados. Esse era o sentimento de Davi, dizendo: olha, tudo isso que eu estou falando aconteceu comigo. Fui eu que pequei, e fui eu que senti todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que perdoa e que lava os nossos pecados e que cobre os nossos pecados. Ele agora passa a nos dizer como é que isso aconteceu na vida dele. O que é preciso fazer para que Deus perdoe, lave, tire, encubra os nossos pecados? E então ele começa a dizer no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não cobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sabe o que é que Davi está dizendo? Chegou um dia que eu parei de me esconder. Chegou um dia em que eu parei de fingir. Chegou um dia que eu parei de tentar esconder. Cheguei um dia que eu parei de ser mentiroso e hipócrita. E eu enfrentei o meu Deus face a face. Chega Natã no palácio, o profeta de Deus que ministrava ao rei. Olha para Davi e conta uma historinha bonita. Mexeu no coração do rei. Falou de um homem que tinha uma ovelhinha que era de estimação. Ovelhinha que ele criava no peito, no braço. E que um dia chegou um homem importante na casa do seu senhor. E esse seu senhor tinha muitas ovelhas. E o Senhor disse para aquele empregado: pega a tua ovelhinha de estimação e mata e faz o jantar com ela, porque vai chegar alguém importante. E ele matou, cozinhou, serviu.
E quando Natã disse essas coisas, o rei ficou irado, respondeu com veemência: digno é esse homem de morte, porque ele não tem piedade. E Natã olha bem nos olhos de Davi e diz: Davi, você é este homem. É você. É você, Davi. E sai, Davi, da sala do trono, não mais na imponência de um rei, mas sai agora quebrantado e contrito. Tranca a porta do seu quarto e começa a chorar. E começa a falar para Deus aquilo que Ele era. Deus, eu quero te dizer a verdade sobre mim mesmo. Eu não vou mais tentar ocultar do Senhor, porque o Senhor tudo sabe. Eu não vou encobrir, porque eu sei que eu não posso. Eu quero te dizer que eu sou pecador. Aquele que um dia abandonou a tua vontade e se rebelou contra o Senhor. Aquele que um dia sabia de tudo, sabia, e abandonou o propósito e o alvo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu sou aquele iníquo, porque eu permiti que a perversão entrasse no meu coração, e eu fui me dando totalmente ao pecado, e eu planejei a morte daquele homem, e eu tomei a mulher dele, ela está aqui no meu palácio. Contra ti somente pequei. E ele começa a abrir o coração para dizer: eu sou pecador. Eu não quero mais ocultar, eu vou deixar de ocultar, mas eu preciso pedir: encobre tu, ó Deus, o meu pecado. Olha, eu tentei carregar sozinho o meu pecado até agora, mas eu não aguento mais. Toma o peso do meu pecado. E eu quero dizer para você, foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando Ele estava ali, cravado na cruz, Ele estava ali para tomar de você o peso do seu pecado. E esse pecado foi cravado na cruz junto com Jesus. É isso que Deus faz quando nós confessamos o nosso pecado. E naquela hora Davi estava deixando de acumular mais pecado. Sabe por quê? Porque quando nós estamos nessa rota, fora da vontade de Deus, nós estamos numa teia. A gente vai tentar, quem sabe, até aprumar a vida, mas a gente cai aqui, cai ali, cai acolá, porque eu estou enredado, enrolado, laçado pelo pecado. E eu não tenho mais domínio sobre a minha vida, mas eu sou escravo do pecado a partir daquela hora. E só há liberdade quando eu rompo com aquele pecado e volto para o meu Deus, e deixo Deus intervir na minha vida, e eu assumo a minha posição de pecador e peço: Senhor, restaura, constrói. Eu não quero mais essas coisas, não me satisfazem mais, elas não preenchem o meu coração, tem que ser diferente, eu preciso da tua graça. E esse é o clamor do pecador que Deus ouve. A palavra de Deus nos diz que ao homem quebrantado e contrito Deus não despreza, porque Ele sabe que nessa situação não tem fim, é um buraco sem fim, é um caminho, um abismo sem fim, é um rolo completo, e vai passando o tempo e a gente vai estando mais enrolado e mais enredado, e Ele sabe que Ele tem que intervir com a graça dEle e resgatar. Mas você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida.
Isto é quebrantamento, é arrependimento. Quando eu chego para o meu Deus e digo: estou cansado do meu pecado, me liberta, me transforma, me salva, me limpa. E somente quando a gente clama assim, com arrependimento, Deus assim salva. O Salmo 51 vai nos ensinar que Davi foi muitas vezes diante do sacerdote buscar a cerimônia. Como o homem gosta de transferir, não é? Ele ia lá para buscar a cerimônia. O sacerdote pegava uma planta chamada hisopo, molhava no sangue do cordeiro que fora imolado pelo perdão dos pecados, e ele aspergia o sangue sobre Davi e dizia: você está perdoado. E saía Davi de lá e dizia: estou com o mesmo peso no meu coração. E ele voltava lá na outra semana, e o sacerdote molhava lá e jogava: você está perdoado? Estou nada, estou pesado. Porque cerimônia nenhuma transforma ou salva ou liberta, mas Deus sim. E o que eu preciso é acertar a minha vida com Ele. E olha, o sacerdote você enrola quantas vezes você quiser, mas o teu Deus você não enrola, porque Ele olha para dentro do teu coração e Ele conhece a tua vida. E o que Ele espera é que você diga: eu sou um pecador que está longe da tua vontade, mas eu não quero continuar longe da tua vontade, eu não quero continuar enredado pelo pecado, eu não quero ficar amarrado. Me liberta e me perdoa. E nessa hora você deixa o Senhor operar graça e misericórdia. Agora, é interessante perceber uma coisa. Veja só o versículo 6. Davi dá um conselho a mim e a você. Ele diz o seguinte: pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar. Sabe o que Davi estava falando? Ele estava dizendo de que esta confissão e essa entrega tem que ser feita no tempo da oportunidade de Deus. Porque às vezes nós deixamos a oportunidade passar e deixamos que se torne tarde demais. E eu imagino naquela hora Davi lembrando de Saul. Saul foi o rei que deixou o tempo da oportunidade de Deus passar pela vida dele e não teve mais retorno. E ele entendeu naquele dia que Natã lhe disse: Davi, tu és este homem, que aquela era a última chance, era a última oportunidade. Era como que Deus dizendo: meu filho, eu estou lhe chamando para você ser restaurado enquanto é tempo, volta agora. E quantas vezes a gente vê a vida ensinando isso, não é? Às vezes as pessoas saem pelos caminhos da vida e nós escutamos os nossos queridos até nos dizendo: volta, volta logo, volta que é tempo, não deixa a tua vida se consumir, não deixa você se estragar. E de repente a gente não escuta nada, e às vezes até volta, mas quando o tempo passou, e às vezes nós estamos morrendo, nós estamos consumidos, nós estamos doentes, nós estamos incapacitados, e o tempo passou. Tem uma moça nos Estados Unidos que vai às escolas, todo dia ela vai a uma escola diferente, para falar aos jovens americanos sobre a AIDS. E ela vai dizer àqueles jovens, e tem dito, isso saiu em várias reportagens, em várias revistas, que ela chega para aqueles moços e fala de todos os seus sonhos, de todas as coisas que ela imaginou, e depois ela diz: olha, só que aquela noite que eu dormi com aquele rapaz, eu recebi essa doença, e acabaram os meus sonhos, aqueles projetos já se foram. O tempo da oportunidade passou. Ela volta hoje para falar para as pessoas: aproveitem o tempo da tua oportunidade. E Deus está dizendo: olha, faça
esse arrependimento, esse quebrantamento, essa entrega, enquanto existe tempo de oportunidade de restauração na tua vida. Não vai deixar para depois que a tua vida está estrupiada, estragada e acabada, para você pegar os caquinhos e dizer: olha, tem um monte de caquinho, só isso que sobrou. E tem gente assim. Enquanto há tempo. Ele faz uma última advertência e final nesse texto, e esta talvez seja mais forte. Ele vai dizer nos versículos 9, 10 e 11, olha só o que ele diz: não sejais como o cavalo. Isso é duro. Nem como a mula. Pior ainda, que não tem entendimento, que não aprende falando. Você chega para o cavalo, vai adestrar o cavalo e diz assim: cavalo bonitinho, eu quero que você vá até ali, dê 2 saltos, volte aqui, vai lá, tenta. O cavalo vai fazer, né? Aí você volta: cavalo, você não entendeu, meu querido, eu vou te explicar de novo, vai. Não adianta. Então ele diz para você: não seja como o burro. É duro dizer isso, né? Que a gente precisa colocar um cabresto, e que a gente precisa colocar um freio dentro da boca, para dizer para ele: vire para a direita, vire para a esquerda, para e anda. E ele só faz isso quando aquilo está amarrado na boca, ele sente a dor. Ele está dizendo: olha, não seja assim, que Deus só possa te mostrar o caminho, apertando a tua vida e machucando você. E ele vai dizer aqui a conclusão no versículo 10: o ímpio tem muitas dores. E sabe o que é que Deus está dizendo? Olha, não vai por esse caminho, porque você vai sofrer, e vai continuar sofrendo, porque longe de mim não há paz, não há felicidade, não há bênção, não há transformação. E ele conclui: mas aquele que confia no Senhor, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, a misericórdia o cerca, porque Deus está ao seu lado. O que é que Deus está falando no teu coração hoje? Eu quero dizer para você que existe uma graça eterna de Jesus para a tua vida. Mas eu quero dizer para você que você é o pecador que Deus quer resgatar. Eu quero dizer para você que o pecado, essa rebelião, esse fora do alvo, esta iniquidade que está aí dentro, é uma teia de aranha que está envolvendo a tua vida. Mas eu quero falar para você de um Deus todo-poderoso que ama você e que quer tirar você dessa condição. Eu quero falar de um Deus todo-poderoso que está olhando agora para o teu coração e está vendo o peso que tem dentro da tua alma, está vendo os sentimentos, o humor que vai dentro do teu coração, que está vendo as coisas que te cercam, e diz: eu quero restaurar a tua vida, moço, moça, homem, mulher, criança, porque essa é a mensagem de Deus. Agora deixa a graça do Senhor Jesus trabalhar na tua vida. Nós vamos curvar a nossa fronte agora, nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir que o órgão toque agora, só a música, não vamos cantar, só a música da graça eterna de Jesus que nós ouvimos cantar agora há pouco. E agora é hora de oração, porque o Espírito Santo quer fazer alguma obra transformadora agora aqui. Jesus quer salvar, Jesus quer perdoar, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer te libertar, Jesus quer te resgatar. Mas para de mentir, para de ser um grande fingido, e começa confessando ao Senhor que você é o pecador, e confessa os teus pecados, dá nome aos teus pecados. Diz isso para o Senhor, fala para Ele:
porque Ele quer operar na tua vida a transformação. E não existe outro jeito dele operar a transformação, a não ser quando você concorde com Ele e diga: Senhor, sou eu o pecador. Aquilo que eu ouvi hoje é para a minha vida. Eu não quero ser mais como um animal irracional, que o Senhor tenha que colocar um freio, um cabresto na minha boca, me puxar para a direita, me puxar para a esquerda. Mas eu entendi que o Senhor falou comigo, e eu entendi que agora é a hora da minha oportunidade, é o tempo da minha visitação. Eu não vou lutar contra o Senhor, eu não vou resistir, eu não vou me esconder como já tenho me escondido, mas eu vou pedir: Senhor Jesus, toma minha vida e restaura. Eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero achar o alvo, o rumo que o Senhor tem para mim. Eu quero a tua unção de volta. Se um dia você já provou a unção do Espírito Santo, ou eu estou pedindo que Deus te dê saudades disso, para você dizer: eu quero essa unção de volta. Davi um dia lembrou daquele óleo derramado. Lembra do Espírito de Deus que foi derramado sobre a tua vida. É Deus que quer fazer uma coisa maravilhosa. Eu sei que nessa hora tem uma luta, tem uma batalha. É batalha mesmo, porque o diabo fica mentindo: você não vai conseguir, não tem jeito. Você não consegue mesmo, mas Deus pode, e Ele quer te resgatar. Hoje eu sou Natan para você, e estou dizendo: é você esse homem, é você essa mulher, mas é hoje que Deus quer fazer algo novo na tua vida. E quando a gente vai lendo os Salmos, a gente vai perceber que Davi foi um homem transformado. Ele vai cantar depois: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. É o homem que é resgatado, que é transformado. Deus quer fazer isso na tua vida. Eu vou perguntar aqui a alguém a quem Jesus está falando e quer ser transformado, quer ser perdoado, quer ser resgatado, e lá no íntimo do coração está dizendo: sou eu esse pecador, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu quero orar especificamente pela tua vida. Eu quero pedir que o Senhor perdoe, mas eu quero repreender Satanás que tem trabalhado do teu lado. E eu quero convidar você a sair do teu lugar, onde você esteja agora, e vir aqui à frente. É hora de oração, é hora de contrição, é hora de quebrantamento. É hora de nós dizermos: Senhor, sou eu assumo, eu preciso. Foi isso que aconteceu com Davi. Sou eu esse homem, Natan. Sou eu. Contra ti somente pequei. Lava-me e ficarei mais limpo, mais alvo do que a neve. Há alguém a quem o Espírito Santo está chamando? Então vem agora em nome de Jesus. Pode vir, pode sair do seu lugar agora em nome de Jesus. Nós vamos ouvir cantar agora esse hino, bem suave. E se houver alguém, enquanto nós ouvimos cantar, você pode levantar do seu lugar agora e vir aqui à frente. E nós queremos orar com você. E queremos pedir que a graça eterna de Jesus se manifeste no seu coração. Venha agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, venha. Venha. É o Senhor Jesus que está falando. Venha. O Espírito de Deus está aqui, está falando, está mexendo, está quebrantando. Eu sei que não é fácil. Talvez seja mais fácil vir aqui para dizer que nós estamos sofrendo. Talvez seja mais fácil para pedir cura. Mas aquilo que nós estamos dizendo aqui é a coisa mais importante. Sou pecador e preciso da graça de Jesus. Então venha agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar agora em nome de Jesus. Mas não deixa passar o tempo da tua visitação. Essa palavra é para você. E essa palavra é do Espírito Santo de Deus. Deus quer pegar você e colocar no alvo dele, no centro da vontade dele. E algumas coisas aconteceram na tua vida que você saiu fora. O Senhor está dizendo: volta, volta, volta agora, volta enquanto é tempo, volta depressa. Não luta. Vem agora em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus confirma essas palavras no teu coração vai estar ardendo.
Então é contigo que eu estou falando. Levanta agora do teu lugar em nome de Jesus e diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida agora. Agora é hora de oração. E nós vamos orar juntos aqui. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Não foi por acaso que Deus o trouxe aqui hoje. Não foi por acaso. Pode ter certeza que Deus está construindo algo novo na vida de vocês. Ele quer colocar um novo cântico, um hino de louvor ao seu Deus. Ele quer colocar uma nova esperança. Ele quer colocar o poder dele. Ele não pode colocar, abençoar vasos que estão sujos, nem encher com o óleo da graça esses vasos. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é lavar e limpar. Ele quer usar a sua vida no poder dele. Quer colocá-lo como um ungido do Senhor. Ungido. Para ter autoridade, para ter poder, para fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas ele precisava primeiro limpar. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus está muito feliz, mas muito feliz, porque agora Ele pode conversar com você de perto, face a face, coração a coração, olho no olho, que você não vai virar para a direita, ou nem vai se esconder no cantinho da esquerda, porque as barreiras vão ser quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Então agora nós vamos orar. Eu vou pedir que toda a congregação agora interceda. Tem muita gente aqui, cada um conhece a sua história, ninguém sabe a história de cada um aqui, mas Deus conhece a história de cada um, e Deus vai operar a libertação. E eu quero pedir que toda a igreja agora ore, para que haja libertação do poder do Espírito Santo de Deus na vida de cada um aqui. Eu quero orar por vocês, mas a primeira oração é sua, é uma oração de confissão, onde na sua mente você não vai falar alto, é privado, é particular, você vai dar nome a pecado. E você vai dizer: Senhor Jesus, eu me apresento a Ti como pecador. Eu me apresento a Ti como Davi um dia se apresentou. E eu quero Te confessar o meu pecado. Eu tenho estado nesse estado. Estas coisas têm acontecido comigo. Eu tenho me enredado desta e desta e desta maneira. Estou fora do Teu plano. Mas eu te peço, tira, cobre, cancela o meu pecado pelo poder do Teu sangue remedor. Ore assim agora, só a sua oração. E o povo de Deus vai estar intercedendo por você. E logo depois eu vou orar por você. Pai bendito, nesta hora, Senhor, nós nos apresentamos a Ti. E cada um desses Teus filhinhos que aqui vieram, muitos deles até com lágrimas, Senhor, estão dizendo: contra Ti somente pequei. Sou eu que tenho carregado o peso do pecado. Sou eu que tenho tentado esconder até do Senhor os meus pecados. Mas nessa hora, Pai, tocados, quebrantados pelo Teu Espírito Santo, eles estão aqui dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida e lava-me no Teu poder e na Tua graça. Ó Senhor Jesus bendito, Tu que tomastes o meu lugar na cruz do Calvário, eu quero Te pedir agora, Senhor, que aquele sangue precioso que o Senhor verteu por mim lá na cruz,
possa estar lavando, possa estar arrancando a mancha, a nódoa do pecado nesses corações. Ó Jesus bendito, nosso eterno Senhor e Salvador, eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor possa estar cobrindo com o manto da Tua graça esses pecados. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restaure essas vidas. Senhor Jesus, quebra a cadeia de Satanás sobre esses corações. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus, ó Pai, que haja libertação no poder do Senhor, e que o inimigo das nossas almas não tenha mais nenhuma autoridade, porque foi arrancado de nós o peso do pecado. Ó bendito Mestre, eu quero te pedir agora em nome, no Teu nome, que o Senhor opere transformação. Algumas pessoas que estão aqui estão, Senhor, precisando que a transformação venha pelo Teu poder. Eles estão dizendo: eu quero deixar o pecado. Então eu quero te pedir, Senhor, derrama poder do Espírito para que eles deixem o pecado. Mas eu quero te pedir uma coisa muito preciosa. Senhor Jesus, Tu que és o doador do Teu Espírito, eu quero te pedir que agora o Senhor derrame do óleo do Espírito Santo sobre a cabeça, sobre o corpo, sobre a vida de cada um desses Teus filhinhos agora, Senhor. Que haja um derramar do Teu Espírito, e que esse derramar, Senhor, seja um revestimento de unção, seja um revestimento de poder, seja um revestimento de autoridade, para no nome do Senhor Jesus eles poderem de cabeça erguida proclamarem que eles são o fruto da restauração poderosa do Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, que esta unção, que esta alegria que vem do Senhor possa inundar o coração deles, e que um novo cântico esteja nos lábios deles, que uma nova visão, que um novo compromisso, que uma nova pregação possa surgir, fruto do Teu poder que restaura. Ó Jesus bendito, derrama a Tua graça agora. Nós clamamos no nome precioso de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor Jesus, amém. A garantia de que Deus vai cumprir sua parte já foi dada para vocês. Jesus foi cravado na cruz para isso. A garantia de que Deus vai cumprir a sua parte já foi dada para você, porque o Espírito Santo mora aí no coração e é penhor da sua herança. Guarda essa garantia e viva a alegria do perdão, e comprometa-se, mas comprometa-se com o Senhor da sua salvação. Versículo 11 é para vocês, e diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vocês justos. Era Davi dizendo, Deus falou isso para mim, e eu quero dizer para você: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Amém? Que a graça de Jesus acompanhe cada um de vocês. Voltem aos seus lugares, e que a graça do Senhor lhes dirija. Shirley, né, que está você? Vem cá. Faltou uma estrofe, agora você termina.